Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos aqui em mais um domingo para juntos estudarmos a Bíblia. Hoje é a nossa quinta aula do tema de dons espirituais, na verdade é a nossa quinta e última aula desse assunto. Vamos a Deus em oração nesse momento? Vamos orar ao Senhor. Você já vai pegando sua Bíblia, seu caderno, seu lápis, para você fazer as anotações. E aí, fecha teus olhos e vamos orar junto comigo nesse instante. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos esses momentos, ó Deus, que estamos desfrutando juntos do estudo da tua palavra, Senhor. Ó Deus, o quanto é gratificante, o quanto é edificante para as nossas vidas podermos nos debruçarmos as Escrituras, ó Deus, na tua revelação, ó Deus, e descobrir a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja aplicando aos nossos corações, às nossas vidas, cada um desses estudos, Senhor, nos ajudando a identificar os nossos dons, nos ajudando, Senhor, a ministrá-los, Senhor, aos nossos irmãos, para que o teu reino avance, para que a nossa igreja, a tua igreja, seja edificada, Senhor. Então, nessa manhã, nós pedimos mais uma vez a iluminação do teu Espírito Santo a nos conduzir, Senhor, neste estudo bíblico, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nossa primeira aula, só aqui recapitulando, hoje é a última. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre as visões, as visões distintas, que as pessoas têm em relação aos dons espirituais. Nós falamos um pouco sobre as divergências, de interpretações, como, por exemplo, os cessacionistas, os ignorantes, aqueles que não optam por não estudar sobre esse assunto, simplesmente ignoram. E nós falamos também sobre os carismáticos ou pentecostais, são aqueles que entendem que todos os dons estão em vigor ainda hoje. Nós falamos sobre o propósito dos dons, nós falamos sobre a natureza dos dons, eles são provenientes do próprio Deus. É Deus quem reparte esses dons com a sua igreja, com um fim de trazer edificação e avanço, crescimento para o seu reino na terra. Então, nós falamos que estávamos também definindo as listas de dons. Na carta aos Coríntios, foi a nossa primeira lista com alguns dons. Nós intitulamos aquela lista de dons como dons de sinais. Amém? Na semana passada, nós passamos algumas semanas, 2 semanas, na verdade, estudando os dons da lista ali da carta aos Coríntios. Semana passada nós falamos sobre os dons ministeriais, ali na carta aos Efésios, amém? Só lembrando, nós falamos sobre os apóstolos, profetas, nós falamos sobre os evangelistas, pastores e mestres. E hoje, encerrando, nós vamos falar sobre os dons de serviço, essa última lista aqui no Novo Testamento, que está aqui em Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, então, nesse momento, em Romanos, capítulo 12. Vamos falar sobre os dons de serviço. E aqui no verso 3, vamos ler do versículo 3 até o versículo 8, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros
uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, queridos? Então, nós temos aqui a nossa última lista de dons, que nós estamos chamando de dons de serviço, com mais 7 dons. Amém? Eu queria que vocês pensassem junto comigo. O nosso objetivo desses estudos é entender, né, qual a importância dos dons, para que eles servem, não é verdade? E identificar, tentar, com muita diligência, identificar com quantos desses dons o Senhor nos agraciou. Qual, né, ou quais desses dons nos foram concedidos pela graça de Deus. Então nós temos aqui, o primeiro dom que vai falar nessa lista aqui é profecia. Eu quero aqui abrir um parênteses. Eu não sei se vocês notaram, mas nas 3 listas de dons espirituais, o dom de profecia está lá. O dom de profecia, ele se repete, tanto na carta aos Coríntios, quanto na carta aos Efésios, quanto na carta aos Romanos. Com isso, nós precisamos realmente dar uma atenção especial a esse dom. Se a própria Escritura, se o próprio Deus se aprove a ele falar desse dom de uma forma tão enfática, é porque, de fato, esse dom é extremamente importante para a sua igreja. E aqui na carta aos Romanos vai dizer assim: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você tem um dom de profecia, use-o, administre-o segundo a proporção da fé. E talvez a gente pergunte, o que significa a proporção da fé? A proporção da fé é o poder dado pelo próprio Deus ao crente para o exercício daquele dom. Amém? Junto com o dom, Deus dá também a capacidade de usá-lo em uma determinada intensidade. Não é porque as pessoas têm um dom de profecia que todos profetizem na mesma intensidade. Tem pessoas que usam esse dom numa intensidade muito maior, segundo a proporção da fé que o próprio Deus lhe concedeu. Tem outras que exercem esse dom, administram, mas numa proporção diferente. Então, se Deus lhe deu uma proporção da fé, a capacidade para exercer esse dom de tal forma, então que você possa fazer de acordo com o poder que Deus te concedeu para exercer o seu dom. Nós temos aqui também, no versículo 7, ele vai dizer, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Na NVI, na versão NVI, vai dizer serviço, porque a palavra ministério no grego, na língua grega, língua original que o Novo Testamento foi escrito, a palavra ministério significa exatamente isso, serviço. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque tem gente que diz assim, poxa, pastor, eu não tenho um dom para cantar, para pregar, para pastorear, não tenho um dom para fazer nada disso, então eu vou ficar só por ali fazendo a limpeza da igreja, eu só vou ficar por ali servindo água, ajudando ali na organização de algum evento, porque eu não tenho nenhum dom. Muito pelo contrário, está aqui, né? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério é serviço, todo serviço prestado. E quem tem esse dom de ministério, de serviço, ele serve com uma maestria muito grande. Ele vê necessidades que aos olhos de alguns são simples,
né? Mas que na verdade são grandes necessidades no bom andamento, bom funcionamento da igreja, no bom andamento da obra, do evangelismo, das programações. Ele vê coisas que muitas vezes as pessoas não veem. Coisas que parecem simples, mas que na verdade no fundo são importantes para o bom funcionamento daquela atividade. Normalmente quem tem um dom de ministério, de serviço, ele fica ali nos bastidores. Às vezes não é aplaudido, às vezes ninguém vê, mas estão ali servindo, estão dando suporte para que as demais pessoas possam estar ali à frente dos holofotes fazendo algum determinado serviço. Então esse é o dom de ministério, esse é o dom de serviço que muitas vezes ele está ali por trás dos bastidores, por trás das cortinas, quase ninguém vê, mas a água chega ali para o pregador tomar, né? As ofertas são recolhidas, o gasofilaço chega lá no lugarzinho certo, as cadeiras são organizadas para que o pessoal possa chegar e encontrar tudo no lugarzinho certo. Não é verdade? A igreja, muitas vezes, o ambiente, em determinado local de evento, de culto, é limpo, a higienização é feita, as coisas são colocadas no lugar, chega, observa, as luzes estão ali, as portas foram abertas. Então, isso é o dom de ministério, isso é o dom de serviço. E eu quero fazer uma observação aqui, queridos. Quem tem esse dom não pode se sentir inferior de maneira alguma. Porque o próprio Jesus disse que veio para fazer isso. Quem tem o dom de ministério, de serviço, ele se identifica muito fortemente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A palavra servir ali é ministrar. Eu vim para ministrar esse dom aqui para vocês. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, esse é o dom de ministério. E aí, então, vai dizer aqui, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Como falei anteriormente, na semana passada, sobre o dom de mestre, né? É alguém que tem que ser apto para ensinar. Esse dom normalmente está ligado com a liderança da igreja, mas o dom de ensino aqui é um dom que Deus derrama sobre a igreja, sendo essa pessoa pastor ou não, sendo missionário ou não, tendo um título ou não. Tem pessoas que têm essa habilidade especial para ensinar. E normalmente essas pessoas estão aí inseridas, às vezes são professores de escola bíblica dominical, às vezes são pessoas que dão palestras em determinadas áreas, dão cursos, treinamentos na igreja, né? Então, normalmente são essas pessoas. Mas vale notar aqui uma coisa. A gente sabe que o dom é uma habilidade que Deus dá, uma habilidade diferenciada para a gente exercer determinada função, determinada tarefa ou determinado serviço. Aqui, na minha versão, vai dizer assim, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Não é porque eu tenho um dom de ensino que eu vou chegar diante das pessoas sem uma aula preparada. Né? Ele está dizendo aqui, esmere-se. Se você tem essa habilidade, então junte com o seu esforço de pesquisar, de estudar, se esmere, se prepare, se qualifique para que você possa exercer o seu dom da melhor forma possível. Amém, queridos? Então esse é o dom de ensino. Nós temos também aqui, vai dizer assim, o que contribui com liberalidade. Aquele que contribui, faça com liberalidade. Irmãos, perdão, todos nós sabemos que todo cristão ele é devedor do seu dízimo e da sua oferta a Deus. Não é verdade? Nós somos apenas administradores, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O dízimo é a 10ª daquilo que o Senhor permite chegar em nossas mãos. Então, se queremos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, a 10ª, 90% é para a gente administrar para as nossas necessidades, para a glória de Deus também, mas a 10ª é para o sustento da obra de Deus. E isso precisa ser devolvido ao Senhor, para que haja administração, para que haja mantimento na casa de Deus. E as ofertas são ofertas alçadas. A gente vê em toda a Escritura, quando há uma necessidade especial, quando há uma comemoração especial, quando há uma demanda para a compra de algum elemento, de algo que o reino precise, necessite. Então a gente também oferta ao Senhor como símbolo de gratidão, de generosidade. Isso é o papel de todo crente. Mas aqui
o apóstolo Paulo está querendo dizer que tem pessoas que têm um dom específico para isso, que além daquilo que é comum a gente devolver a Deus, essas pessoas elas vão além, elas são mantenedoras, são grandes colunas de manutenção da obra do Senhor. Ele diz aqui, o que contribui, faça isso com liberalidade, aquele que tem dom de contribuição. Irmãos, eu conheço pessoas assim que têm um coração muito aberto, pessoas que o Senhor as fazem prosperar, pessoas que Deus faz elas prosperarem muito, mas quanto mais elas prosperam, mais elas contribuem com o reino. Agora há pouco, conversando com um pastor amigo, sobre um pastor lá da cidade de São Paulo, outro dia eu falei sobre ele com vocês, ele abriu, ele tem essa visão empreendedora, ele abriu o que antigamente era apenas uma cantina, brincadeira levantada para levantar recursos para missões, depois se transformou numa grande hamburgueria chamada Holy Burger, na cidade de São Paulo. E essa hamburgueria, através dessa hamburgueria, esse pastor, junto com mais uma equipe, se especializaram tanto, ganharam muitos prêmios do melhor hambúrguer da cidade e ficaram entre os 10 melhores hambúrgueres de todo o Brasil. Hoje em dia é uma hamburgueria muito conhecida. 15% da renda de todo o lucro, 15% é só para missões. E além de ele empregar, dar emprego para muitas pessoas através desse trabalho. E agora Deus colocou no coração desse pastor, sabe o quê? Abrir uma pizzaria. Abrir uma pizzaria na cidade. E eles estão abrindo uma pizzaria, mas Deus colocou o inverso no coração dele. De todo o lucro dessa pizzaria agora, 85% de todo o lucro é para missões, é para a obra de Deus. E apenas 15% são para as pessoas que estão administrando. Olha que maravilha, 85% do lucro para a obra de Deus. Então, pessoas que contribuem com liberalidade. Às vezes, tem pessoas que têm esse dom, mas ficam se prendendo, porque ficam olhando para outros, esperando outros darem, se vão dar, se não vão, se tem gente que podia, fazendo descaso. Não olhe para essas coisas. Se você se sente atraído por isso, se você percebe que Deus te capacitou a isso, seja no pouco, seja no muito, seja um mantenedor do reino de Deus, abençoe a obra de Deus, e faça isso com liberalidade, faça isso com o coração aberto. Queridos, nós estamos encerrando aqui, nós temos mais 2 dons. E aí então, irmãos, nós temos aqui ainda o dom de aquele que preside, diz aqui, olha o que diz aqui, no final do versículo 8 ainda, né? Depois de falar contribui com liberalidade, o que preside com diligência. A palavra presidir aqui, em outras versões, vai dizer liderar. A gente sabe que mesmo nem todos sendo chamados, né, para serem pastores, missionários ou pessoas que de fato sejam as autoridades na igreja, ou como um bispo, aquele que não só pastoreia, mas que toma conta de vários pastores, né? Como uma espécie de pastor regional. Mas a gente sabe que Deus ele concede dons de liderança para a sua igreja. Isso que é bom, isso que é muito bom. E aí muitas vezes essas pessoas estão inseridas nos ministérios, nos departamentos de igreja. Às vezes é um departamento de ministério feminino, às vezes é um departamento de ministério masculino, trabalho com jovens, às vezes até na administração da igreja, uma tesouraria, uma secretaria, de ver que Deus derrama dons de liderança sobre a igreja. Não obrigatoriamente que o líder seja apenas o pastor, mas pelo contrário, a gente vê na Bíblia essa multiforme graça de Deus. Deus derramando dom de liderança sobre muita gente, para que essa carga ela seja dividida, né? E de fato a igreja ela possa ser conduzida de maneira saudável, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui o último dom. Ele vai dizer aqui: quem exerce misericórdia com alegria. A ideia é faça com alegria.
Esse dom de misericórdia é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. A gente vai identificar isso normalmente em pessoas que trabalham com mendigos, pessoas que trabalham com moradores de rua, pessoas que trabalham com dependentes químicos, o ambiente é terrível, pessoas que trabalham em ministério de capelania, pessoas que trabalham com enfermos nos hospitais, pessoas que trabalham com presidiários muitas vezes, porque a gente tem que de fato ter uma vocação, um chamado, né? Embora a gente tenha que ir pregar essas pessoas, e lá na carta de Tiago, Jesus vai identificar a verdadeira religião como isso, né? Aqueles que socorrem as viúvas, aqueles que visitam, né, os presos, isso é a verdadeira religião. Mas a gente sabe que existem ministérios, né? A gente sabe que existem programas, projetos voltados, direcionados diretamente para esse público. E normalmente essas pessoas que têm um dom de misericórdia, elas têm uma facilidade melhor de trabalhar com esse público, né? Dom de misericórdia. Elas não passam, elas veem algo e elas não conseguem dormir quando veem uma situação, né? Às vezes uma situação triste, um morador de rua, alguém com fome, né? Alguém enfermo. Essas pessoas, elas são muito impactadas com isso e elas desejam muito, normalmente elas estão inseridas nesse tipo de trabalho. E elas fazem isso e fazem com alegria. E glória a Deus, eu conheço pessoas assim, pessoas que trabalham com dependentes químicos, que é uma luta muito grande, mas fazem isso com alegria no coração, com alegria, sorriso no rosto. Pessoas que vão aos hospitais e vão lá, se compadecem, abraçam, oram, ministram, servem essas pessoas, ajudam. Pessoas que vão nas penitenciárias, pelas ruas da cidade, cuidar dos moradores de rua e abraçam, né, e ouvem eles e socorrem eles. Então esse é o dom de misericórdia. Queridos, tem uma palavra aqui, nós chegamos aqui ao término, tem uma palavra aqui, uma observação que eu queria fazer, né? Aqui no versículo 3, né, é verdade que Deus concedeu, eu falei sobre isso nas aulas passadas, Deus concedeu dons espirituais a toda a igreja. Se você é crente, você tem pelo menos um dom. Mas é bem verdade que existem pessoas a quem Deus distribuiu mais do que um. Deus concedeu mais do que um dom. Tem pessoas que têm 2, 3 dons espirituais. Tem pessoas que têm vários dons. E nós até nos baseamos naquela parábola dos talentos, que Deus confiou 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 5 talentos. E por aí vai. A gente conhece esse texto. Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Não, independente de quem tem um dom, ou quem tem 3, 4, 5 dons, nós nunca podemos esquecer que os dons não diz respeito à nossa capacidade natural. O fato de termos 1 ou 5, isso não significa que somos melhores ou piores do que alguém, do que ninguém. Então, o fato de termos mais dons ou determinados dons, eu tenho tal dom e fulano tem tal dom, isso não me coloca como superior a ninguém, exclusivamente a ninguém. E Paulo, para evitar isso, Paulo dá uma palavra aqui no versículo 3, porque infelizmente tem pessoas que se inflam, né? O orgulho é, às vezes, a grande raiz de muitos dos males, a grande raiz de muitos pecados. Paulo diz aqui, porque pela graça que me foi dada, e ele já começa dizendo, eu sou apóstolo, mas pela graça. Olha mesmo, ele já se coloca. Ele já diz, olha, tudo que eu tenho e faço é pela graça de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense além de si mesmo, não pense além do que convém, não pense de si mesmo além do que convém. Então, queridos, aqui é uma exortação, aqui é uma palavra de advertência. Não é porque você se acha habilitado, que muitas vezes as pessoas caem nesse erro de achar que se não fizerem ninguém vai fazer, né? Que se não tiver dentro, as coisas não vão dar certo, porque eu tenho determinados dons e quando eu estou as coisas acontecem, porque sem mim é quase como Jesus, sem mim nada podeis fazer. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Paulo está dizendo aqui, seja equilibrado.
seja equilibrado. Amém, querido? Então fica essa advertência. Nós não somos piores, nem somos melhores. Tudo que recebemos é pela graça de Deus. Então, queridos, estou encerrando aqui o nosso último estudo sobre dons espirituais. Vou estar orando a Deus para a gente buscar direcionamento do Senhor na nossa próxima temática que a gente vai estar abordando para as próximas semanas. Mas eu digo a você, estude com calma, revise, volte a assistir às aulas e veja para que você possa reconhecer os dons que você tem. Porque reconhecendo os dons que você tem, você vai servir com maior eficácia. Você vai ser mais produtivo no reino, se você de fato colocar seu coração, se enganjar naquelas áreas que você tem mais habilidade para servir. Amém, amados? Então que Deus abençoe a todos, que possamos ser fiéis ao Senhor nos dons que Ele nos confiou, que possamos não enterrar esses dons, mas administrá-los com fidelidade, para que a nossa igreja e também a igreja patoense, o povo de Deus, através desses dons, eles sejam abençoados, que a nossa igreja seja edificada e que o reino cresça aqui nesse local. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo.